Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou gravando essa aula porque infelizmente eu não pude estar com vocês presencialmente agora, mas eu precisava fazer essa correção aqui de todas as atividades que a gente já trabalhou até agora. Então, eu vou corrigir as atividades de história, as atividades de geografia e as de biologia. E no fim eu vou estar passando também um trabalho sobre a eletiva que vai valer nota, certo? Então bora lá. Começando com história. Então, a partir de agora, eu vou explicando cada questão, vou respondendo, vou dando como deveria ser a resposta, vou trazer novamente um pouco do que a gente estudou, que vai servir até como uma forma de revisão. Vai ter alguém aí, o Hilton Geraldo, que vai estar acompanhando vocês. Quando vocês quiserem copiar a questão, que tiver errado, vocês peçam ele para dar pausa no vídeo, aí vocês copiam e tal, e depois faça o vídeo retomar novamente. Então bora lá, primeiro para a história. A primeira coisa que a gente fez na atividade que eu passei foi quando eu expliquei os períodos que são divididos a história e passei alguns fatos importantes que aconteceram durante esse período e pedi para vocês procurarem saber qual ano aconteceu e classificar se fazia parte da pré-história, da antiguidade, da Idade Média, da Idade Moderna ou da Idade Contemporânea. Relembrando um pouco que cada um desses divisões da história, a gente tem o início, desde lá dos primeiros hominídeos, até a invenção da escrita, que aconteceu por volta de 4000 a.C. Nesse período, a gente tem um período de pré-história. A partir da invenção da escrita até a queda de Roma, em 476 d.C., a gente tem o período da antiguidade. A partir da queda de Roma, em 476, indo até 1453, com a queda de Constantinopla, a gente tem a Idade Média. A partir daí, a gente começa a Idade Moderna, que vai até 1789, com a Revolução da França, Revolução Francesa. E aí, a partir de 1789, até a idade de hoje, até os dias de hoje, a gente tem a Idade Contemporânea. Daí eu vou estar falando cada um desses aqui, vou falar o ano que aconteceu, e a gente vai classificar em Antiguidade, Pré-História, Idade Média, Moderna ou Contemporânea. Tá bom? Primeiro, surgimento dos primeiros veículos com roda na Mesopotâmia. Quando isso aconteceu? Aconteceu em 3500 a.C. 3500 a.C. está na faixa de acontecimento da Antiguidade. Criação da OTAN, a Organização de Tratado do Atlântico do Norte. Está muito ouvindo se falar aí da OTAN por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A OTAN foi criada em 1949. 1949 faz parte da Idade Contemporânea, a idade mais recente. Aí tem a chegada do presidente Barack Obama ao poder. Então, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos aconteceu em 2008. 2008 faz parte da Idade Contemporânea. Um dos principais, mais famosos quadros já pintados na história, Mona Lisa, pintado pelo grande Leonardo da Vinci, foi no ano de 1504. 1504 faz parte da Idade Moderna. Surgimento do Homo sapiens. A gente já está estudando e a gente tem o surgimento do Homo sapiens, né? De uma evolução do Homo erectus, depois Neanderthalis, aí vai para o Homo sapiens sapiens e depois o Homo sapiens. Estima-se que o Homo sapiens surgiu de 352 mil anos atrás, ou seja, faz parte da pré-história. Agora, peste negra foi uma peste que dizimou grande parte da população mundial. Aconteceu em 1347 e nesse período a gente estava vivendo a Idade Média. Surgimento da civilização asteca lá no México. Aconteceu em 1300, que também fez parte da Idade Média. Chegada de Cristóvão Colombo à Índia Ocidental ocorreu um pouco antes de Pedro Álvares Cabral chegar às terras brasileiras. Deu lá em 1492, que faz parte da Idade Moderna. Invenção da pólvora lá na China. Ano de 800 depois de Cristo, faz parte da Idade Média. Gripe espanhola. Gripe espanhola foi uma gripe que veio aí pós Primeira Guerra Mundial. Teve grande saldo de morte. Aconteceu em 1918.
faz parte do período da Idade Contemporânea. Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um marco. Ela põe fim à Idade Média, a Idade Moderna, desculpa, e começa a Idade Contemporânea. Aconteceu em 1789. E aí você responde, 1789, fim da Idade Moderna, está correto. Se você responde 1789, Idade Contemporânea, que representa o início da Idade Contemporânea, também está correto. Construção das pirâmides do Egito. Aconteceu em 2560 a.C., faz parte da Antiguidade. Nascimento do cristianismo. O nascimento do cristianismo, vale ressaltar que é quando, para as regiões protestante, católica, espírita, ortodoxa e algumas religiões que têm Cristo como procissão de fé, a gente tem o nosso calendário ocidental, a gente segue o calendário gregoriano, que tem como base o nascimento de Cristo para a contagem dos anos. Quando Cristo nasce, você tem a contagem do ano 0, né? E a partir daí a gente está no ano de 2022, ou seja, 2022 anos do nascimento de Jesus Cristo. Os anos contados antes disso vem com a siglazinha lá AC, que significa antes de Cristo. E o nascimento de Jesus Cristo demonstra o nascimento do cristianismo. E ocorreu no ano de 0. É o marco 0. E nesse período a gente estava vivendo a Antiguidade. A abolição da escravatura. A abolição da escravatura não foi um evento que ocorreu em um ano só. Foi em inúmeras decisões. Porém, eu coloquei aqui o último ano, onde a princesa Isabel assinou a lei que outorgava o direito de liberdade a todos os escravos, mediante várias pressões que iremos estudar. Mas aconteceu no ano de 1888, que fez parte da Idade Contemporânea. A invenção do rádio. A invenção do rádio foi em 1872, próximo aí da abolição da escravatura, também da Idade Contemporânea. A primeira Revolução Industrial aconteceu lá em meados de 1785, representando a Idade Moderna. E por fim, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Eu coloquei aqui o ano de 1914, né? Como foi o ano de início da Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Guerras, e faz parte da Idade Contemporânea. Tanto o início como o fim dela faz parte da Idade Contemporânea. Tá aí os marcos históricos principais, importantes que aconteceram e eu coloquei para vocês. Classificamos eles em todas essas idades históricas, se assim podemos chamar. Bem, vamos agora para a atividade 2, que foi sobre o último conteúdo que a gente trabalhou, sobre o desenvolvimento dos hominídeos pelo mundo e a invenção da agricultura, e como a agricultura mudou a forma de vida dos primeiros habitantes, dos primeiros Homo sapiens. Bem, a primeira pergunta é: qual o primeiro hominídeo que se desenvolveu para a espécie humana atual? O primeiro hominídeo que vai dar a linhagem do Homo sapiens que nós somos hoje são os Australopithecus. Ele foi o primeiro hominídeo. Se você respondeu Ardipithecus, está errado, porque o Ardipithecus ele parou. Ele não teve uma evolução posterior. Se você olhar no resumo, a classe Homo, que a gente é classificando hoje, ele vem dos Australopithecus, que seria a resposta correta. Segunda pergunta, na verdade. Quais as principais características do Homo sapiens sapiens? Eu coloquei aqui uma das características que tem lá no material que eu deixei para vocês, mas vocês poderiam colocar outras. Então, por ter uma faringe mais longa e uma língua mais flexível, desenvolveu a capacidade da fala, e a capacidade da fala é uma das principais características do Homo sapiens, por meio da qual passou a expressar pensamentos e conceitos abstratos. Levava uma vida nômade, ou seja, deslocava-se constantemente em busca de alimentos, vivia da coleta de frutos e raízes e caçavam animais como mamutes e bisões, hoje ambos extintos. Então você tem aí as características dos Homo sapiens. Se você respondeu diferente, se você pesquisou e colocou características atuais, não está errado, está certo. Terceira questão, pediu para fazer um paralelo identificando características iguais e diferentes entre o Homo habilis e o Homo erectus. Eu coloquei todas as características apresentadas lá no texto. E aí a gente pode ir vendo quais são as características iguais e as diferentes entre eles. Vamos lá.
Primeiro, falando sobre o Homo habilis. Com quase 1,60 m de altura, pouco mais de 50 kg de massa corpórea e um cérebro de até 800 cm3, o Homo habilis se desenvolveu graças à sua capacidade de adaptação cultural e social. Os integrantes de um grupo, por exemplo, dividiam os alimentos com outros membros, o que estabelecia vínculos mais sólidos entre eles, facilitando a defesa, a nutrição e a reprodução do grupo. O Homo erectus chegava a medir, agora já falando do Homo erectus, o Homo erectus chegava a medir 1,80 m de altura. Seu cérebro tinha um volume maior, entre 950 até 1.250 centímetros de altura, centímetros cúbicos de altura. Seu rosto era largo e sua arcada dentária saliente. Essa proposta de ter um rosto largo e uma arcada saliente é que vai dar característica lá no Homo sapiens, né, a introdução da fala, a possibilidade da fala. Essa espécie tinha grande capacidade intelectual. Andava em grupo de 20 a 30 indivíduos que dividiam tarefas, fabricavam utensílios, construíam cabanas e aprenderam a dominar o fogo e a organizar as caçadas. A gente tem aí agora já a dominação do fogo pelo Homo erectus. Então tá aí as características, né? Vocês podem separar o que é diferente e o que é igual entre um e outro. Questão 4. Explique como foi atribuído o desenvolvimento da agricultura. Então, o advento do desenvolvimento da agricultura foi de extrema importância para o homem pré-histórico. Por quê? Porque a partir da agricultura você tem a sedentarização do homem. Ele passa a ser um indivíduo sedentário, ele fica-se em um local. Mas como é que isso ocorreu? Bem, eles iam caçar, iam colher frutas, frutos, grãos para se alimentar. E no processo da alimentação, era comum que alguns grãos caíam. Quando esses grãos eram levados ao acampamento, onde provavelmente seriam moídos e cozidos, muitos desses grãos de cereais caíam acidentalmente no solo. E é possível que as pessoas tenham percebido que, com o tempo, eles germinavam, dando origem a novas plantas. Segundo alguns estudiosos, foi dessa maneira que o ser humano aprendeu a cultivar a terra. Então não foi um caso pensado, foi algo acidental que ocorreu, e a partir daí você tem o que? O desenvolvimento da agricultura. Questão 5. Com o surgimento da agricultura, o que mudou no modo de vida do Homo sapiens sapiens? Você tem o que aí agora? Desenvolveu a agricultura, você tem uma espécie que antes vivia de um local a outro procurando alimento, e o alimento era baseado ou na pesca, na caça, ou na colheita de frutos e sementes. A partir daí você tem o que agora? A agricultura veio, você tem a possibilidade de você mesmo cultivar o seu alimento. Então, o que a agricultura vai mudar na vida do Homo sapiens? O domínio da agricultura provocou uma grande transformação na vida dessas populações, ao ponto de ser chamada de Revolução Agrícola. Diversos povos que antes levavam uma vida nômade em busca de alimentos se fixaram, ou seja, sedentarizaram, em determinada região e começaram também a cultivar verdura e legumes. Então, a principal característica é fazer com que eles deixassem de ser nômades, ou seja, viver de um lado para outro, e fazer que eles ficassem fixos em um determinado local. Questão número 6. Considere o surgimento das primeiras cidades e vilas. Explique quais foram as características que permitiram o seu desenvolvimento. Então, bora lá. Em quase todos os lugares, a vida sedentária, o cultivo do solo e a possibilidade de estocar alimento levaram ao crescimento demográfico e à formação de aglomerações humanas. Então, o que você tinha? Você tinha pessoas nômades, grupos nômades, que saíam de um lugar para outro e não fincavam as raízes, vamos dizer assim. Aí vem a agricultura. Começam a plantar, começam a ter a possibilidade de não ter mais a necessidade de ir para um lado e para o outro procurando o meu alimento. Consigo trazer o alimento e produzi-lo ali. Então, eu tenho o quê? Eu tenho as pessoas parando em um determinado local, que é o quê? Os indivíduos se tornando sedentários. Como você está parado no local, você tem a possibilidade de estocar seu alimento. Quando você estoca alimento, você tem o quê? Um aumento demográfico, um aumento de pessoas naquela determinada localidade. E esse aumento de pessoas, o agrupamento dessas pessoas, é que vão dar origem às primeiras cidades e vilas. Questão 7. Como ocorreu o primeiro e o segundo avanço tecnológico?
Tanto o primeiro quanto o segundo avanço tecnológico tem a ver com a agricultura. O primeiro consistiu no aprimoramento dos utensílios para o cultivo da agricultura. Quando os primeiros hominídeos lá descobriram que podiam cultivar, eles precisavam de ferramentas que facilitassem esse processo. E aí você tem a primeira revolução, primeiro avanço tecnológico, com esse advento de produção de utensílios que favorecesse ao cultivo da agricultura. E o segundo? O segundo avanço teve relação ao controle da água, com construção de reservatório e controle de fluxos de água. Como assim, professor? Então, você tem agora os grupos que deixaram de ser nômades, que estão cultivando, e eles poderiam se localizar em dois locais distintos. Locais próximo à água, próximo a rios, e locais longe da água. Indivíduos, grupos que ficavam próximo das águas, precisavam controlar para utilizar aquele recurso. Eles precisavam, por exemplo, irrigar a agricultura. Então, eles começaram a construir barragens e desvio no rio para aproveitar a água. Já o povo que morava longe de água, eles precisavam armazenar para promover o abastecimento. Eles começaram a criar barragens, a criar poços que pudesse juntar água. E aí você tem o segundo advento da evolução, do avanço tecnológico. Questão número 8. Como houve a primeira divisão do trabalho no desenvolvimento das primeiras cidades? Bem, o grupo, vamos pensar, os grupos começaram a se aglomerar. Está plantando, não preciso mais ficar andando de um lado para o outro, comecei a aglomerar. Mas então, o que cada um vai fazer? Todo mundo vai fazer tudo? Não. Você tem o quê? Que era preciso também cuidar da construção e da manutenção dos abrigos, da produção de equipamentos para o plantio e armazenamento e da defesa contra animais e grupos inimigos. Tudo isso exigia uma organização na divisão das tarefas. Por exemplo, enquanto algumas pessoas se incumbiam da construção dos canais de irrigação, outros cuidavam da agricultura, da fabricação de ferramentas e de utensílios. Então você já tem ali um aglomerado de pessoas formando as primeiras vilas. Esse aglomerado de pessoas, eles precisam manter a ordem naquele local. E para manter a ordem, cada pessoa vai ter que fazer uma coisa diferente. Alguns vão defender, alguns vão plantar, alguns vão produzir o material para utilizar na plantação, outros vão pegar, irrigar, dar um jeito de irrigar a água, para a água chegar até eles. E assim a gente tem o desenvolvimento da divisão de trabalho, onde cada um ficava com um serviço diferente. Questão 9. Como ocorreu a primeira estratificação social no desenvolvimento do Homo sapiens sapiens? Quando a gente fala em estratificação social, a gente está falando em níveis sociais. Alta sociedade, baixa sociedade. Aqui não tinha esse nome ainda de alta sociedade, ou baixa sociedade, ou os nobres e a ralé. Mas aqui eu já tenho um desenvolvimento diferenciado. Algumas pessoas eram diferenciadas, ela ocupava posições melhores. No texto, como seria? Algumas pessoas organizavam as atividades e o trabalho das outras, que executavam e obedeciam às ordens. Alguns indivíduos, graças à autoridade moral, à capacidade de liderança ou à riqueza material, passaram a ser consultados e obedecidos em relação a determinadas questões. Outros se destacavam como chefes guerreiros, ou seja, por sua capacidade de conduzir o grupo nos conflitos com grupos rivais. Em vários casos, essas pessoas e os grupos sociais a que elas estavam ligadas, óbvio, passaram a deter privilégio e poder sobre as demais, tornando-se governantes e reis. Então, quando você se destacava em um determinado serviço, você começava o quê? A dominar aquele serviço. Você dominando, você dava ordem e outras pessoas obedeciam. Então você já tem aí a divisão social. E por fim, a 10ª questão, que foi aquela questão que Andrique pediu para colocar, para não ficar só em 9. Qual hominídeo desenvolveu o uso do fogo? Quem desenvolveu o uso do fogo foi o Homo erectus. Bem, daí todas as questões da atividade de história devidamente corrigidas. Alguma dúvida é só mandar para mim no WhatsApp, que eu teria o maior prazer de respondê-lo. Vamos agora para as questões de biologia. Biologia a gente teve 3 atividades aí. Iremos responder todas. Primeira atividade. Afinal, foi uma primeira aula que eu dei para vocês e perguntei para vocês para pesquisarem o que era a vida. Essa é uma questão, ela é muito interpretativa.
Depende muito do sentido que vocês querem dar. Mas eu vou responder um sentido mais literal mesmo, mais organizado. Porém, é uma questão que talvez o que vocês escreveram e que esteja diferente do que eu vou colocar aqui, também continue certo. Mas então, o que é a vida para mim? A vida é aquilo que todos os seres vivos têm. Então, para me falar de vida, eu preciso falar de seres vivos. Então, a vida nada é mais do que os seres vivos. E para que um ser, um organismo, seja considerado um ser vivo, ele precisa obedecer a 7 características. E trabalhamos todas essas características. Quais são essas características? Primeira característica, ser composto por células. Os indivíduos precisam ser compostos por células. Primeiro, requerem energia. Energia para realizar as funções do corpo. Apresentam metabolismo. Todas as transformações acontecem por reações metabólicas. Respondem a estímulos. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, então vocês estão respondendo a um estímulo que eu estou dando. Tem material genético, DNA e RNA, está presente. Se reproduzem, a reprodução pode ser sexuada e assexuada, e evoluem. Evolução é um passo muito importante. Professor, não coloquei desse jeito, está errado? Não, não está errado. Sim, vai depender muito do que você colocou. Mas essa é uma questão que tem mais de uma resposta correta. Atividade 2. Atividade 2 foi sobre as 7 características que eu mencionei anteriormente sobre os seres vivos. Primeira questão. Quais são os 2 tipos básicos de célula quanto à sua organização? Como são chamados os organismos que têm organização celular mais simples e os que possuem células mais complexas? Respondendo à primeira pergunta. Quais são os 2 tipos básicos de células quanto à sua organização? Eu vou ter células procariontes e células eucariontes. Células procariontes são aquelas células mais simples, como os da bactéria. São células que têm o material genético disperso pelo citoplasma, ou seja, não tem núcleo celular. Já as células eucariontes são células mais complexas, que têm maior quantidade de organelas e que têm uma membrana nuclear delimitando o material genético numa região central denominada de núcleo celular. Os organismos que têm a organização celular mais simples, ou seja, que têm células procariontes, são chamados de procariotos. E aqueles que têm uma organização celular mais complexa são chamados de eucariotos. Bem tranquila essa questão. Questão 2. Quais são os 2 tipos de nutrição que existem e dê exemplos? Bem, basicamente eu tenho 2 tipos de nutrição. Nutrição heterotrófica e nutrição autotrófica. A nutrição autotrófica, como o nome já diz, auto, é onde o próprio organismo vai produzir o seu alimento. É o que acontece, por exemplo, com as plantas. Retira substâncias, sais minerais, nutrientes do solo, pega a luz do sol, realiza fotossíntese, produziu alimento. E tem os seres que são heterotróficos, que têm nutrição heterotrófica, que é o caso de nós seres humanos, onde não conseguimos produzir nosso alimento e necessitamos de nos alimentar de outro organismo, que pode ser outro organismo heterotrófico ou de um organismo autotrófico. Questão 3. Qual a diferença entre reprodução sexuada para reprodução assexuada? Lembra quando eu falei que reprodução sexuada ou assexuada não tem nada a ver com sexo? Não tem nada a ver com sexo. Reprodução assexuada é uma reprodução que acontece sem a participação de outro indivíduo da mesma espécie. Ou seja, o organismo consegue se autorreproduzir. Simplesmente o organismo vai lá, sozinho, se divide e dá forma a 2 novos organismos. Então isso é uma reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, não. Eu tenho a participação de indivíduos da mesma espécie. Aí vai vir 2 indivíduos, vai ter as células germinativas, e eu falei, por exemplo, no caso dos seres humanos, células germinativas, espermatozoide e óvulo, que se unem, se fecunda, e aí vai dar origem a um novo organismo daquela espécie. Então, assexuada, apenas um que participa, se divide e forma 2. Sexuada, 2 participa para formar um ou mais indivíduos da mesma espécie. Questão 4. Quanto ao nível de organização que engloba os fatores físicos e biológicos em uma determinada área, qual é o nível, na verdade? Então, quando você tem
o agrupamento de um determinado local de fatores vivos e fatores não vivos, você tem um ecossistema. O ecossistema une os fatores bióticos, que são os fatores vivos, com os fatores abióticos, que são os fatores não vivos. A atividade 3 foi a atividade da última aula aí que eu deixei o conteúdo aí para vocês. Temos aqui 5 questões. A primeira: quais as principais substâncias que compõem um organismo vivo? Então, a gente tem 11 substâncias principais. Mas, professor, vai ter todas? Não. Essas são as principais e não são as únicas. Existem mais. Porém, essas são aquelas que têm maior quantidade, maior destaque. São elas: hidrogênio, sódio, magnésio, potássio, cálcio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, cloro e enxofre. Essas são as principais substâncias que tem, por exemplo, no organismo de vocês e em outros organismos dos seres vivos. Questão 2. Qual a importância da água no corpo dos seres vivos? Essa é uma questão também que ela é muito interpretativa. Pode ser que a resposta de vocês esteja diferente, mas que continue correta. Eu vou botar o texto que está no material que eu dei para vocês estudarem. Bem, a água ela é um dos melhores solventes da natureza, pois dissolve uma infinidade de substâncias. Por causa dessas características, a água é capaz de transportar substâncias tanto dentro das células quanto entre uma célula e outra. Nutrientes, gases de respiração, excreta, se difundem, se dissolvem na água e são por elas carregados. E também a água ela é extremamente importante no processo de reações químicas. Professor, não coloquei desse jeito, está errado? Essa seria a forma correta, né? É uma forma que eu espero que você responda numa prova, por exemplo. Então vale a pena copiar desse jeito. Mas é aquela questão que pode ter formas diferentes de se responder. Questão 3. Quais os dois tipos de sais minerais e suas funções? Bem, sais minerais eles são encontrados tanto nos organismos vivos como na matéria não viva. E pode ser de dois tipos, dissolvidos e imobilizados. Dissolvidos em água sob a forma de íons, estão relacionados com a permeabilidade da membrana, a viscosidade do citoplasma e a capacidade de responder a estímulos. Então, tá aí 3 características muito importantes de sais minerais na forma de íons dissolvidos em água. Eles conseguem permeabilizar a membrana, somente a membrana plasmática, vai ter a viscosidade do citoplasma e a capacidade de responder a estímulo pela célula. Enquanto os imobilizados, que são aqueles que não são dissolvidos em água, eles são utilizados como componente de estruturas esqueléticas na formação dos esqueletos, principalmente o sal mineral baseado no cálcio. Questão 4. Qual a principal fonte de energia imediata para a célula do organismo? A principal fonte é o carboidrato. É o pão que vocês comem, é o bolo, é o macarrão, é o arroz que vocês comem. É uma fonte rica em carboidrato. Questão 5. O que são lipídios e qual a sua função nos organismos? Bem, lipídios são compostos com estrutura molecular variada, apresentando diversas funções. A grosso modo, de uma forma bem geral, eu posso falar para vocês que lipídio é gordura. Toda gordura é lipídio. Claro, não só na forma de gordura, ela tem outras formas. Forma hormonal, fórmula de ácidos graxos. Mas, a priori, vamos pensar que lipídios são como gorduras. E tem como 2 funções principais. Primeira, reserva energética, que é uma fonte de energia para animais hibernantes. A gordura ela só é consumida após o consumo de todo o carboidrato e de proteína. E isolante térmico, somente nos mamíferos, além de colaborar na composição da membrana plasmática das células. Quanto ao isolante térmico, a gordura ela serve muito para isolar, para impedir a perca de temperatura. Daí vem aquele ditado que fala que gordinho não sente frio. Por quê? Porque aquela camada de gordura acaba protegendo ele do frio. Eu falo para vocês, eu era extremamente magro. E eu sentia muito frio. Depois que eu comecei a ganhar um corpinho e ter uma camadinha de gordura, o meu frio que eu sentia diminuiu muito. Hoje eu já sou uma pessoa mais tolerante ao frio.
Agora vamos ver as atividades de geografia. Geografia eu passei apenas uma atividade. Amanhã eu vou deixar outra atividade para vocês responderem e levarem na próxima aula. Porém, na atividade de geografia, a gente trabalhou com conceitos de paisagem, de lugar, de localização no espaço geográfico. Aí aqui eu entreguei para cada um de vocês uma imagem que vocês colou no caderno e pedi para vocês observar a imagem e determinar quais os elementos naturais e quais os elementos culturais daquela paisagem. Bem, antes de tudo, eu quero relembrar um pouco o que é paisagem, o que são elementos naturais e elementos culturais. Paisagem é tudo aquilo que podemos ver, desde um lugar. Em outras palavras, a paisagem é tudo aquilo que o olhar alcança. Se você está no lugar e você abre o olho, tudo que seu olho está alcançando é paisagem. E aí a paisagem ela junta também com outros sentidos. Se você consegue pegar, se você consegue ouvir, se você consegue sentir o cheiro. Tudo isso tem relacionado à paisagem. A paisagem está sempre em transformação. E essa transformação pode se dar tanto pela ação do homem como pela ação da própria natureza. Aí nessa paisagem a gente pode encontrar elementos naturais, que são aqueles próprios feitos pela natureza, e os elementos culturais, que são aqueles modificados pela ação humana. Aí voltando para a imagem, você tem aqui a imagem da Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro, mostrando ali o Pão de Açúcar. Se eu analisar os elementos naturais, eu vou ter a própria lagoa, as montanhas, aquela floresta. Isso são elementos que já estavam ali. Agora, elementos culturais são elementos construídos pelo homem. Eu tenho o quê? Prédios, tenho uma pista, barcos, carros ali. Então, os elementos que foram construídos pelo homem, modificados pelo homem, são chamados de elementos culturais. E aqueles que foram atribuídos à natureza são chamados de elementos naturais. Agora, vou deixar para vocês um trabalho sobre a disciplina da eletiva 1, sobre as fake news. Esse trabalho terá validade como nota do teste, ou seja, valerá 3 pontos. Cada grupo deverá me entregar na próxima aula. Bem, é difícil espalhar fake news? Na era digital, qualquer um pode criar uma informação, dar a ela um aspecto de notícia e fazê-la alcançar um grande número de pessoas. É por isso que você deve sempre praticar o que chamamos de ceticismo saudável. Quando eu falo de ceticismo, eu estou falando de não acreditar. E jamais passar adiante uma informação se não conseguir estabelecer que veio de uma fonte confiável. Experimente escrever um título falso para as situações descritas a seguir. Quanto mais absurdo, melhor. Então eu vou apresentar para vocês 2 situações, 2 contextos diferentes, e vocês vão ter que criar uma reportagem criando um título completamente absurdo. Quanto mais absurdo, pode ser engraçado, pode ter uma pitada de terror, mas eu quero uma coisa absurda. Vai ser melhor. Então bora lá. Primeira situação. Vocês vão escrever um título falso para entreter, relacionado a entretenimento, escolhendo uma das seguintes categorias. Pode ser sobre celebridades descontroladas, pode ser sobre animais engraçados, ou pode ser sobre algum evento maluco. Eu até dei 2 exemplos aí, ó. O primeiro exemplo, um título aqui, ó. Competição Nacional de Escalada de Edifícios termina com centenas de presos. Olha que coisa louca. Segundo, maior gato do mundo precisa de 2 bilhetes aéreos para viajar. Perceba que essas 2 notícias, essas 2 manchetes é bem absurda. E tem o sentido de entreter as pessoas. Então vocês vão escolher um tema, ou celebridade, ou animal, ou algum evento maluco, e vai criar essa manchete, vai criar esse título. E tem que ser um título falso, não é algo que vocês vão pesquisar, algo que aconteceu e seja engraçado. Não, é uma coisa falsa que vocês vão criar. A vez de vocês de fazer. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa. Agora, diferente que no primeiro, o sentido era entreter alguém, esse daqui vocês vão ter um sentido de vender algo, vender alguma coisa. E para isso vão utilizar uma dessas características, algumas dessas categorias aqui. Ou produtos de saúde, ou tecnologia, ou alimento. E aqui eu dei 2 exemplos para vocês. Ó. Um título falso aqui bem
aleatório e absurdo. Suplemento alimentar especial vai fazer você aprender inglês em seu sono. Ou seja, é um suplemento que quando você estiver dormindo, você vai aprender inglês. Bem louco. E depois, outro aqui, um carro híbrido, um novo carro híbrido que permite voar sobre o tráfego congestionado será vendido em 2020. Totalmente absurdo. Então, aqui, no primeiro, vocês vão criar esse título de alguma coisa com sentido de entreter. E nesse daqui com sentido de vender alguma coisa, um produto ou um serviço que esteja relacionado a produto de saúde, a tecnologia e a alimento. Essa é a segunda parte. A terceira parte é o seguinte. Terminou? Agora escolha um dos seus títulos absurdos e crie uma página de jornal. Faça um desenho para ilustrar a notícia. Então, você criou um título falso e absurdo para entreter. Você criou um título falso e absurdo para vender algo. Você vai escolher um desses dois e vai criar um jornal. Nesse jornal, você vai colocar o seu título, você vai fazer um desenho, ou pode pegar um desenho da internet, imprimir e colar. Vocês vão receber o molde de como vai fazer isso. E vocês vão criar um textozinho, como se fosse aquela reportagem. Foi um produto oferecendo, esse produto é muito bom por causa disso, fulano de tal usou, tal. Nessa vibe. Aqui, eu fiz que eu criei esse jornalzinho aqui, sensacionalismo. A sua notícia acima de tudo. Qual foi minha manchete? Qual foi minha notícia? Bandidos assaltam carro forte, mas só levam a gasolina. Olha que coisa sem lógica. Aí eu peguei uma imagem de um carro, coloquei aqui um carro forte e criei um textozinho. Alta recorde dos combustíveis causou um crime inusitado na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Um grupo fortemente armado seguia um carro forte por alguns quilômetros e o interceptou na rodovia. O bando rendeu os vigilantes e, para a surpresa de todos, levou somente o conteúdo do tanque de gasolina, deixando para trás todos os valores que o carro forte transportava. Em São Paulo, um homem estava decepcionado por ter recebido apenas centavos após descobrir que tinha dinheiro esquecido do banco. Mas, para sua felicidade, descobriu que tinha gasolina esquecida no tanque do Fiat 147 e conseguiu realizar o sonho da aposentadoria. Uma rede de postos de gasolina no Rio de Janeiro inovou. E agora, além de crédito, débito e Pix, também aceita entes queridos como forma de pagamento. Seria massa, né? Eu venderia 90% da minha família para trocar por gasolina. Então, percebam aí que eu criei essa notícia. Vocês vão receber o seguinte material. Vai receber o roteiro do trabalho. Vão receber essa manchetezinha aqui que eu criei. E vai receber também um modelo do jornal. Você precisa seguir o modelo que eu estou fazendo? Não. Isso é uma decisão sua. Você pode escolher um novo layout. Mas eu já estou passando um modelo para vocês para facilitar a vida de vocês. Novamente, galera, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp que eu vou ajudar vocês. Amanhã vocês vão assistir um filme de história. Então pode preparar a pipoquinha, pode levar um refrigerante que amanhã iremos assistir um filme. Semana que vem, eu vou entregar para vocês também o calendário de avaliação. Iremos fazer na semana que vem os nossos testes. Na quinta-feira, vocês deverão me entregar esse trabalho aqui da eletiva e vocês irão fazer a avaliação de geografia. Na sexta-feira, vocês irão fazer a avaliação de história e a avaliação de biologia. Esse primeiro teste eu vou deixar vocês fazerem em dupla, tá? Mas a dupla que fazer uma avaliação vai ter que fazer as 3 avaliações. Ou seja, não poderá ficar mudando de uma dupla para outra. Tipo assim, prova de história vai fazer Brenda e Cauã. Aí na prova de geografia, no teste, na verdade, esse primeiro vai ser um teste. No teste de geografia, Brenda já quer fazer com outra pessoa. Não. Se Brenda e Cauã vão fazer o teste de história junto, Brenda e Cauã também vão fazer o teste de geografia junto e o teste de biologia junto. E esse primeiro eu vou deixar vocês dividirem as duplas, certo? Então, aqui eu vou deixar para vocês as datas e o que vai ser em cada um dos dias da semana que vem. Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Desculpa não estar aqui hoje, mas foi realmente um caso
assim, de força maior. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, eu paro, respondo, ajudo vocês. Belezinha? É isso aí, galera. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus assim nos permitir. Então, olhem no próximo slide as datas, anotem tudo certinho. Valeu, muito obrigado.